Dia, Dudu, eu estou agora na cidade de Monsenhor Gil, localizado na região da Grande Teresina, para trazer informações de um caso que acabou chamando a atenção não só da cidade de Monsenhor Gil, como de todo o estado do Piauí. Ontem à noite, Dudu, um garoto de 14 anos, identificado como Jorge Gabriel Lima de Carvalho, ele foi sequestrado aqui na cidade de Monsenhor Gil, Dudu. Ele que é filho de um empresário no ramo do transporte aqui da região, e foi alvo de um sequestro perto da sua residência. No momento em que ele chegava em casa ele estava vindo, de uma atividade esportiva que ele estava praticando ontem à noite e acabou sendo sequestrado por criminosos. Eu vou conversar agora, Dudu, com a mãe do garoto, do Jorge Gabriel, para trazer informações sobre esse caso que chama a atenção de todos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tentar mostrar, Dudu, a movimentação, de como tem sido a movimentação de populares que a todo momento chega aqui na residência da família do garoto Jorge. A gente vai preservar o rosto da mãe, Dudu, porque até agora a gente ainda não tem informações do que teria motivado esse sequestro desse garoto de apenas 14 anos, né? Você falava agora há pouco do caso do garoto lá, do David, que acabou tendo a sua vida ceifada por um trator aí em Teresina, e agora a gente traz o caso do garoto Jorge Gabriel aqui na região de Monsenhor Gil. Dona Juliana, seja bem-vinda ao Bom Dia. O que é que a família até agora, O que é que a família até agora sabe sobre o sequestro do seu filho? Qual foi o passo a passo dele antes de ser sequestrado aí por esses criminosos? Bom dia. O que a gente sabe é o que populares contam. A gente não sabe o que realmente, de fato, aconteceu, O que a gente sabe é que ele pratica esporte, e aí quando ele estava retornando desse esporte, em torno de 9 horas da noite, uma rotina que ele tem, e aí aqui na BR, a gente mora às margens, ele precisa passar pela BR para poder chegar em casa, mas é um trecho pequeno de BR, do balão aqui da entrada da cidade até o fotossensor que dá acesso à rua da nossa casa. E aí eu fui informada já fui informada por populares que escutaram, diz que um carro preto parou, e Jorge entrou em luta corporal com essas pessoas, gritou por socorro, mas as pessoas achavam que era uma briga de casal, que era algo do tipo, não interviram. Então, quando o carro preto arrancou, que viram a bicicleta do meu filho, que meu filho anda de bicicleta, e aí viram a bicicleta. E aí informaram para o meu esposo, que entrou em contato comigo. E desde então, a gente não tem nenhuma notícia. Os populares acionaram, na hora eu passei mal, eles acionaram a PM, aqui da região, toda essa região aqui de Água Branca, acionaram, mas até agora a gente não tem nenhuma notícia, a gente não tem nenhuma informação do paradeiro do meu filho. Isso. Está emocionada, Dudu, e a gente precisa também respeitar esse momento. Dona Juliana, para a gente... Quem está com meu filho, que devolva o meu filho, que entre em contato com a gente, que fale o que quer, porque a gente não tem, a gente vive do nosso trabalho, a gente vive trabalhando, a gente não é rico, a gente não tem a gente vive do trabalho, sabe? E a gente não sabe por que isso aconteceu com ele. Não tem inimizade na escola, não tem uma pessoa, não tem uso de drogas, não tem um menino que vai e vem da escola, um menino de responsabilidade, é um adolescente de muita responsabilidade. A gente tem uma relação muito boa. Então, assim, eu tenho certeza que meu filho não fugiria de casa, não é uma fuga, E assim, quem está com meu filho, devolva, por favor, entre em contato com a gente. Dona Juliana, para a gente poder situar os nossos telespectadores, as características do seu filho, para a gente poder tentar de alguma forma ajudar a população a repassar algum tipo de informação, como era a rotina dele, a atividade que ele praticava aqui na cidade de Monsenhor Gil. O Jorge Gabriel, ele tem 1,62 m, ele é um pouco mais alto que eu, ele tem 1,62 m, é loiro, atende por o Jorge Gabriel. O Jorge Gabriel, ele pratica jiu-jitsu,
né? E esses treinos que estavam sendo prorrogados até às 9, era um treino do atletismo. Ele é atleta também, ele faz pentágono, né? Aliás, hexágono. Ele estava fazendo os treinos para competir no JEPS regional e em regeneração. Então, é uma rotina de esporte. Vai para a escola, chega em casa, descansa, é uma menina, não preciso mandar ele fazer as coisas, ele tem a própria rotina, né? Já ganhou várias medalhas de jiu-jitsu e a rotina dele é essa. No dia mesmo, ontem, a nossa rotina foi normal, né? A nossa rotina foi normal e ele foi para a escola normal e chegou, eu não estava em casa, mandou mensagem, a gente conversou, né? E ele disse: mãe, eu vou pro atletismo, eu vou treinar. Eu saio de lá às 8h30, chego em casa às 9h, que realmente ele chegava em casa nesse horário agora dessa semana, que está intenso, ele chega geralmente 9h, 9h10. É isso. Com relação aos que os populares relataram para vocês, né? Eram quantas pessoas dentro do veículo? Qual seria a marca do veículo para que a gente consiga, a cor do veículo, para que a gente consiga ajudar a tentar localizar o Jorge? Olha, a gente não tem essa informação, a gente só tem informação de que o veículo é um veículo preto, mas a gente não sabe dizer ao certo qual é a placa, qual é o modelo, né? As pessoas que viram, né? Não sabe dizer ao certo que modelo é esse e pela força que fizeram eram duas pessoas. Né? Eram duas pessoas e não tem assim, a gente não tem imagens que possam nos dizer, dar uma placa, dar uma pista. Então assim, a gente está totalmente no escuro, a gente não tem notícias. A polícia ontem fez toda a vasculhada, né? O pessoal aqui, a vizinhança, todo mundo aqui nessas redondezas, mas não localizou, né? Tem algum relato sobre alguma desavença do pai por conta do trabalho, ou até do próprio Jorge Gabriel com relação à questão de algum relacionamento, seja na escola ou nesses locais que ele fazia essas atividades físicas? Não. Inclusive, eu sempre tenho um hábito de acompanhá-lo. Na escola, por exemplo, a cada 15 dias eu passo na escola, eu sou aquela mãe que vai na escola para saber como é que tá. Ele é responsável. E pelo fato dele praticar jiu-jitsu, né? Do fato dele praticar jiu-jitsu. E uma das regras é não ser agressivo, ter boas notas na escola, né? Ter dedicação. Então, ele não tem nenhum desafeto. Ontem eu perguntei, né? Na hora do meu desespero, eu liguei para o treinador dele de atletismo. Não tem nenhum desafeto, não teve nada assim, nenhum... Ao contrário, ele é muito amistoso com todos. No jiu-jitsu, da mesma forma. No jiu-jitsu, o grupo da equipe dele, todo mundo se mobilizou, vieram aqui e tudo. O treinador dele também, não tem o que dizer, assim, não tem nenhum tipo de desavença. Na escola também não. Então, assim, a gente não sabe ao certo. Meu esposo, ele é autônomo, a gente não tem essas questões não, relacionadas ao uso de alguma coisa, tipo de entorpecente, o uso de essas coisas não. E também não tem essa questão de briga, de coisa, não, porque a gente trabalha com comércio, né? Então, não tem essa questão né? A gente não tem isso, não. Dudu, no momento em que eu chegava aqui na cidade, né, fui recebido pelo avô do Jorge Gabriel e também a avó que acabou falando com a gente ali inicialmente, bastante emocionados. Mas vamos aproveitar a oportunidade aqui para fazer um relato e fazer um clamor mesmo, né, até para que haja mobilização por parte das autoridades para tentar encontrar o seu filho, porque agora o tempo está se passando, né? Sim, o tempo está passando, né? Foi ontem à noite, às 21 horas. A gente ficou a madrugada inteira, a noite inteira, calado aqui em casa, esperando com o telefone na mão, aflito. E esperando uma notícia, Então, assim, eu peço que as autoridades que ontem se empenharam dessa região aqui, da Lagoa do Piauí, de Água Branca, de Demerval Lobão, Curralinhos, né, pessoal de Beneditinos, que continuem procurando o meu filho, que façam o possível para encontrar o meu filho. E quem está com o meu filho, por favor, entre em contato comigo. Meu filho foi pego, ele está com o telefone dele,
dele, a gente não conseguiu rastrear, né? A gente não consegue, a gente não tem uma pista de nada, a gente está no escuro, Eu não tenho como dizer quem levou, eu não tenho como dizer placa, eu não tenho como dizer nada, assim, eu não sei. Recebeu algum tipo de ligação de alguém que poderia ter levado seu filho? Não, não recebemos até agora, nem eu nem o pai dele, a gente não recebeu nenhuma ligação, por isso que eu aceitei conceder essa entrevista, né? E aos meios de comunicação também eu peço e agradeço para que a gente possa ver se eu consigo encontrar o meu filho, se a gente consegue encontrar o nosso filho, porque a gente não tem notícias, de jeito nenhum. O pai relatou se tem alguma dívida, alguma coisa do tipo? Não, a gente não tem. Todo brasileiro tem dívida, né? Nossas dívidas são diretamente com o banco. A gente não tem dívida com a agiota. Ontem o pessoal perguntaram se a gente não deve a terceiros. O que a gente tem, o que nós temos é financiado pelo banco e o banco não faz isso. A gente sabe que as financeiras não fazem isso. Então a gente não tem envolvimento com droga, a gente não tem envolvimento com crime organizado, a gente não tem envolvimento com dinheiro emprestado a juros, a gente não tem nenhum tipo de envolvimento desse. Então eu peço que, por favor, quem teve motivo para pegar o meu filho, que entre em contato, que me diga por que pegou o meu filho, que me diga que meu filho está bem, que me diga que meu filho está vivo e que me tire dessa aflição. Tá aí, Dudu, é importante a gente relatar que ontem, né, no momento em que, pelo menos o relato aqui da família, baseado naquilo que foi repassado pelos populares, de que o garoto, né, o Jorge, ele acabou lutando, né, entrando em luta corporal com os possíveis sequestradores, tentando aí não ser levado. No entanto, acabou não tendo sucesso. Então, a aflição aqui toma conta da família, da cidade, porque no momento em que nós chegávamos aqui à cidade de Monsenhor Gil, a gente percebia muita movimentação de pessoas na entrada da cidade e também aqui na rua onde a família mora, e a gente está preservando também esse local, Dudu, justamente por conta do medo, né, que a família tem passado desde as 9 horas da noite de ontem para agora e não tem nenhum tipo de informação desse garoto. Então, mobilizar e pedir ajuda aí da Polícia Militar para que possa ajudar a localizar o Jorge Gabriel, porque o tempo está passando. Dudu, alguma pergunta? Única equipe trazendo direto da família o desespero. A qualquer momento o telefone dessa mulher pode tocar com uma boa ou uma má notícia. Agora, ô Denis, eu ainda sinto que esse jovem esteja vivo. Óbvio que ao passar dos dias a esperança tende a diminuir cada vez mais. Mas como ele foi sequestrado ontem à noite, então há indícios de que ele ainda possa estar vivo. Agora, o que de fato aconteceu com esse jovem? A informação se tem de que ele foi sequestrado. Agora, com qual motivo? Seria uma única pessoa, um grupo que sequestrou esse jovem? Vale ressaltar que você acompanhou muito bem, não só o caso do adolescente de 14 anos que foi sequestrado por 5 homens e depois morto aqui em Teresina, mas você acompanhou recentemente o caso daquela garota também que sumiu, foi vista pela última vez nas câmeras da escola e depois se descobriu que ela estava num apartamento, mas se tratava de uma garota até com problemas de saúde, que não é o caso desse jovem, que além de ser muito esperto, 14 anos, tem um corpo franzino, mas é muito esperto, inclusive faz jiu-jitsu e por aí vai. Ele lutou contra esse criminoso para não entrar no carro, mas foi raptado, sequestrado e, Denis, pode ter sido tráfico humano, que é pouco falado no país, mas acontece muito, não só no Brasil, mas no mundo. Pode ter sido alguém intencionado em raptar esse jovem para abusar sexualmente dele. E aí há uma grande preocupação, porque uma vez que se abusa da criança, de duas uma. Além dele abusar, ele pode matar na sequência, para que não tenha provas contra o criminoso, ou ele pode liberar esse jovem, porque está muito recente, foi ontem à noite que ele foi sequestrado. Pode ser que agora de manhã o telefone toque com uma boa notícia de que ele foi encontrado ou apareça em algum local perdido da cidade de Monsenhor Gil ou alguma cidade próxima de Eberval Lobão, até a própria Teresina, que ele possa ter sido trazido para cá, né? Agora, eu estou preocupado porque a cada dia que passar que esse garoto permanecer desaparecido, entra na mesma história lá do adolescente de 14 anos que nós acompanhamos aqui em Teresina, que o final foi com ele morto e a mãe chorando na frente do IML. Agora, inclusive, Denis, eu não sei se a avó topa falar ao vivo com a gente, pode depois se levantar aí e conversar com os outros parentes, se assim eles quiserem, porque eu acho que num apelo, ninguém melhor do que os próprios parentes fazerem um apelo.
né, sobre o paradeiro desse jovem, como a mãe está fazendo com exclusividade ao vivo aqui no canhão da Rede Meio, que é o Bom Dia. Agora, então, eu torço para que o quanto antes esse jovem seja encontrado, mas quem teria intenção e o que fizeram com esse jovem ao sequestrá-lo? Porque não sequestraram ele à toa, não pegam um jovem desse à toa para sequestrar. Sequestraram é porque provavelmente esse jovem, a pessoa tinha algum interesse com esse jovem, ou tráfico humano, ou matar, ou abusar e depois matar. Essa é a minha grande preocupação, que abusem esse menino e matem ele na sequência. Porque não tem histórico de briga, como você apurou muito bem aí. Fique à vontade, Denis, com novas informações. O pai deve estar muito abalado também, porque esse menino era um orgulho para o pai. Fiquei sabendo que o pai é empresário, enfim. Se quiser falar com a avó e a avó topar, fique à vontade. E mais perguntas para a mãe aí, fique à vontade. E eu sei que você está sentindo na pele esse caso, Denis, que você é pai. Por conta da rede, né, a rede de serviço de telefonia móvel aqui da cidade, que é um pouco limitada. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, Dudu, para que a mãe possa reforçar esse clamor, né, e até pedir a ajuda da sociedade, não só aqui da cidade de Monsenhor Gil, como também das cidades adjacentes, para tentar localizar o Jorge Gabriel. Mãe, vamos reforçar aqui para os nossos telespectadores, para quem está nos acompanhando pela Rede Meio, para ajudar, né, a localizar o Jorge. Quem está com meu filho, por favor, devolva meu filho. Entre em contato com a gente. A gente não aguenta mais isso. Eu só quero que entregue meu filho, que entre em contato. Por favor. Desculpa, eu consigo falar. Tá aí, Dudu, a mãe, né, pede, né, que inclusive aqui a gente reforça, né, Dudu, para que a polícia possa fazer toda uma mobilização, até o serviço de inteligência, porque como o Jorge teria levado o celular, estaria com o celular no momento em que ele voltava para casa, que possa fazer o rastreio o quanto antes, Dudu, para tentar localizar o garoto Jorge, que foi sequestrado ontem por volta das 21 horas, ali, Dudu, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para os nossos telespectadores o local exato de onde o Jorge foi levado, né? Mas até a avenida, né, BR-316, que corta aqui a cidade de Monsenhor Gil, aquela região, ela é bastante movimentada, porque tem alguns bares, alguns estabelecimentos comerciais próximos ao BR-316, que é uma área de bastante movimento de pessoas, principalmente à noite. E foi justamente no horário em que o Jorge Gabriel foi levado. Até o momento a família não sabe, né, quantas pessoas teriam participado e qual seria a motivação desse sequestro do garoto Jorge Gabriel. Dudu. Mais uma última pergunta para a mãe. Essa informação do celular é muito importante. A mãe procurou a polícia já está ciente, a mãe foi até a delegacia repassar essas informações. Por que eu te pergunto? Porque nesses casos de desaparecimento, apesar de a gente querer correr contra o tempo, a polícia tem de praxe nos casos de desaparecidos só depois de 2 dias de dar falta de uma pessoa desaparecida, que não é o caso desse jovem, porque no caso ele foi sequestrado, ou seja, há testemunhas que relataram que ele foi vítima de crime, então a investigação começa de forma imediata. E o quanto antes, e eu queria que você perguntasse para a mãe se a polícia já deu algum parecer do rastreio desse telefone e pergunte para a mãe também a seguinte informação sobre a questão do sentimento dela como mãe. O que ela acredita que tenha acontecido com o filho dela. E faço desde já um apelo para que essa pessoa que, se estiver me assistindo, raptou esse jovem, que devolva esse jovem com vida para essa mãe, que solte e libere esse garoto da onde ele esteja preso, trancado ou trancafiado, se não matou o menino até agora. Denis Constantino, essa mãe sente que o filho está vivo ou morto, porque instinto de mãe não erra. A mãe carregou esse bebê 9 meses na barriga, com cordão umbilical, envolvida completamente com o filho, como todas as mães e filhos, funciona essa química. É a intuição de mãe, essa não erra. O filho dela, na concepção dela, está bem ou estaria morto? E outra, o que ela acredita que tenha acontecido com ele? Ou se ela já ficou sabendo aí que na cidade já teve outros casos parecidos de sequestros de adolescente? Denis? Mãe, o Dudu Camargo faz 2 perguntas do estúdio, né? A primeira, vocês fizeram todo o chamado da Polícia Militar, eles estiveram aqui, qual foi a resposta da polícia nesse trabalho de ontem à noite?
Olha, na verdade, quando eu fui na delegacia, já tinham sido acionados, a população já tinha sido acionada. Quem testemunhou, que avisou para o pai dele que ele tinha sido sequestrado, né, que tinham levado ele, quem avisou para o meu marido, já tinha ido à polícia e já tinha acionado. Então, já havia, quando eu cheguei, quando eu consegui tornar em mim para ir na delegacia, a viatura, já só tinha uma pessoa lá, né? E o policial falou, olha, saiu daqui a viatura e já conseguimos acionar, né, toda aqui essa região de Água Branca, Lagoa e Demerval Lobão. Então, assim, as próprias pessoas que testemunharam já tinham feito isso. Até então, fizeram umas buscas, estão fazendo umas buscas, né? Mas ainda não chegaram até mim para me dar uma resposta, ainda não procuraram a nossa família para dizer em que pé está a investigação. Até agora ninguém ligou para a gente, para dizer onde é que está. Por isso que eu peço que não desistam de procurar o meu filho, né? Que não desistam de procurar o meu filho e que quem está com meu filho, que entre em contato com meu filho, que entre em contato comigo, com o pai, com a avó, com alguém que a gente possa saber o porquê que levaram o meu filho, porque a gente não sabe, de forma alguma. Mãe, coração de mãe não erra. A gente já conhece essa frase há muito tempo. O que é que o seu coração está falando neste momento sobre o seu filho? Que meu filho está vivo. Que meu filho está vivo, que meu filho é uma pessoa forte. Que a gente já passou muita dificuldade quando ele era bebê. E meu filho é um guerreiro desde que nasceu. E eu sei que meu filho está calmo. E meu filho, quem está com ele, eu sei que meu filho não está dando trabalho. Eu sei que meu filho está seguindo todas as instruções para se manter vivo e voltar para casa. Porque eu sei que ele sabe que a gente está procurando ele. Eu sei que ele sabe. Então eu sinto isso, eu sinto que, apesar da circunstância, ele está calmo. Mas meu coração de mãe ainda não diz o que realmente aconteceu. Não acredita que ele esteja vivo? Mas eu acredito que meu filho está vivo. Eu acredito que quem pegou meu filho vai entrar em contato. Ou ele, ou a polícia, alguém vai me dar uma resposta. Porque eu sei que eu vou ter uma resposta. Eu quero uma resposta. Eu quero que a polícia, eu quero que o Estado me responda. Eu quero que o Estado me responda. Dudu, a gente vai tentar conversar com alguns outros familiares, amigos da família, para tentar checar algumas informações sobre a situação do garoto, né, que foi sequestrado ainda na noite de ontem. E daqui a pouquinho a gente volta, Dudu, com informações atualizadas sobre o sequestro desse garoto aqui na cidade de Monsenhor Gil. Dudu.